projeto final. Eu falei, fica à vontade. Pode apresentar. Vamos só queria falar uma coisa antes, exatamente para isso, pra gente não entrar num lugar da pessoalidade, exato, moral, pra gente bons ficar, costumes. porque eu estive e tenho uma mágoa muito grande. Mas pra gente não transformar a mesa não é nisso. mágoa, Deixar eles falarem também. Só pra gente tentar subir um pouco o nível da discussão, pra fazer a fala da Marcela, eu vou comprometer a Vera, porque né, a gente tá aqui no momento fino, aí a Vera tá muito educada, né, falando bonito, mas eu lembro que ao longo do semestre a Fernanda chegou um dia arrancando os cabelos na sala, tipo, ela não aguentava mais, assim, meu Deus, não aguento aquelas fichas, quanta coisa pra fazer, não sei o que lá. Aí a Vera falou, gente, mas o povo pensa que semana é dia de fazer o show que faz em casa, que vem na semana cantar as músicas que canta no banheiro. Aí a Vera falou, as pessoas têm que começar a distinguir o que é fazer um trabalho numa semana, no caso das artes do corpo, ou cantar no banheiro. A questão do porquê mostrar, pra que mostrar. Entende? Então, aí assim, por exemplo, aí qual foi? Aí essa questão desse tipo de relação que a Van fala que é a prática dela, e por que é mesmo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Van em equipe de produção também. Então, assim, foi uma coisa que, por exemplo, isso é um exemplo, e não é da pessoalidade nem nada, é uma coisa que aconteceu. Eu não surto, eu não grito, eu perco a paciência, eu falo, olha, eu perdi 3 horas pensando no negócio pra você, e agora você fala pra mim que você parou? Você pediu, você correu atrás, agora não vou mais apresentar, não vou mais fazer, não vou, assim, sem mais nem menos. Então, assim, mas dessa dissonância que aconteceu de vocês chegarem lá no dia, a gente também não sabia, assim como nem eu. A Vera não sabia, nós não sabíamos também. Nem eu. A gente não sabia que a banca já ia ser convidada. Essa relação que a gente propôs desde o início. E no ano passado a gente tinha mais tempo ainda de conversar com as pessoas. A gente estava mega organizado no ano passado de um jeito que a gente se reunia 2 vezes por semana, a gente conseguia tempo iniciar de segunda e quinta. Às vezes a gente fazia reunião de 3 horas e meia, a gente conseguia fazer isso. As pessoas vinham até o Cafil conversar com a gente, uma coisa que não foi possível esse ano, dada a demanda de trabalho que cada um precisou assumir para conseguir pagar o ônibus para vir aqui, para a faculdade. Sabe, vendo vocês colocarem todos esses problemas, eu volto um pouquinho na coisa que a Fernanda falou. Para que mostrar? Para que mostrar? Porque eu acho que tem, e isso não é só aqui não, acho que é no mundo, tem gente que produz algo para mostrar, e existe nesse viés. É como assim, por exemplo, você existe fazendo aquele trabalho porque você tem que fazer, que é uma questão de morte se você não fizer, e você existe daquele jeito e eventualmente você põe no mundo, às vezes não tem como pôr no mundo, você não tem dado, não tem lugar, não tem nada, e você continua fazendo porque você tem que existir daquele jeito. Existe para mostrar, você está falando o quê? Tipo entretenimento? Não, tipo, você faz assim, vamos nos reunir aqui, Gabi. A Débora Coker faz para mostrar. Sim, vamos, sentido. sim, tipo, ou então vamos nos reunir aqui, porque daqui 3 meses tem um lugar bacana, vamos criar alguma coisa para mostrar. Ou você, tem a semana, vamos ou existe mesmo, a Débora Coker está sempre produzindo, mas tem uma outra... Tem um outro viés, entendeu? De você, aquilo que te faz você existir fazendo, sabe? Se você não faz, você morre, você não consegue existir de outro jeito, é o jeito de você pensar e respirar, como tem gente que tem que escrever, tem gente que fica pintando, tem gente que fica lendo, sei lá, cada um tem as suas estratégias de sobrevivência. Fica dando aula. Isso é estratégia de sobrevivência. Você tem que ir lá e entender o que é isso e fazer isso mudar de lugar e é isso que promove outros entendimentos deste fazer, sabe? E aí não importa se você vai mostrar daqui 1 ano, porque não tem data, mas você não vai parar na sua casa. Não, agora quando faltar 1 mês para arrumar uma data, eu volto lá e faço.
É a ideia do ensaio. Quando é a data, então 3 semanas antes eu começo a ensaiar de novo. Sabe? Essa é justamente a discussão que a gente queria trazer aqui, do pra quê, o que nós, os nossos colegas estão mostrando, como eles estão escrevendo, como é que eles estão pensando isso. Era para isso mesmo que a gente queria colocar, porque acontece. Tem trabalhos que foram inscritos e que os trabalhos não existiam. Ainda vai ser inventado. Ainda ia ser inventado. É um bom trabalho esse, gente. Eu achei esse trabalho, uma discussão super interessante. Ao longo do caminho. Esse Você trabalho vai eu gostei. encontrando, você vai precisar dos seus caminhos e você vai encontrando algumas respostas. Por exemplo, eu nunca esqueço, eu estava fazendo mestrado em performance lá em Londres, fazendo o processo de uma performance mega cabeludo pra mim, super difícil, era super delicado, estava num momento sensível, Meu orientador era foda comigo, ele me dava soco, chute na cara todo dia, assim. Até que um dia ele olhou pra mim... O que sai essa cara? Coitada. Ele olhou um dia pra mim e eu lá toda na minha delicadeza, fazendo a minha cena toda, tipo, concentrada. Mas, Vanessa, por que você acha que alguém vai sair de casa pra vir te ver? Por que alguém tem que te ver? Eu fiquei puta, chorei, eu tava, sabe? Mas foi uma provocação que eu não tenho a resposta até hoje, já faz alguns anos, mas é uma pergunta que anda comigo. Ela anda comigo e eu penso nisso sempre. Por que alguém vai sair de casa pra ver essa aposta que eu tô fazendo? Pra ver essas coisas que eu tô inventando, pra ver essas coisas que eu tô criando. Exatamente isso. Por que mas isso é importante para o outro também, não só pra mim? Mas a mesma... Desculpa, eu tô meio espanhola. Desculpa. Só dispara, né? Ela precisa, Rosa, pelo amor de Deus. Mas Vânia, é justamente isso. O que você está falando é uma coisa que, por exemplo, que ainda não aconteceu também. Assim como essa coisa que a Gabi falou, que se separou o artista teve a separação, que a Gabi falou entre o artista. Essa relação ela nem aconteceu aqui para ela ser separada. E esse questionamento ainda não está entre a gente. É duro. Você É muito duro, mas essa isso... resposta tão fácil. Mas se o artista não se perguntar isso, quem vai perguntar? Então, exatamente. Essa é uma questão que eu converso com muitos colegas e que eles não estão... a gente não começou a conversar sobre isso. E a gente precisa. E a gente precisa, porque acho que isso é uma questão que move a produção. Porque é isso. E isso que você está falando, que eu também acho, não é que eu não estou procurando resposta nenhuma. Até porque quando encontrou resposta, fudeu, né? Eu posso morrer. Mas assim, é justamente porque os nossos colegas, a gente não tem essa pergunta, não, isso não fica atormentando. Aí dá esses trabalhos, o trabalho que não existe, não deu, ou então, e aí não dá tempo, aí a pessoa, aí quando você tenta criar uma relação de conversar com a pessoa para ver assim, bom, para a pessoa te perguntar, fala assim, bom, quanto tempo você ficou trabalhando nisso? Para que eu pudesse estar naquele horário, naquele lugar, naquele dia, na semana. Isso não existe depois, essa pós-produção não existe. E também não existe porque assim, eu não tive a experiência de ver o meu colega que não preparou, porque assim, a gente tem a dimensão de que muitas pessoas não preparam. Mas só que o que não preparou e apresentou primeiro, ele não vai saber como que é ruim assistir o trabalho do colega dele que também não preparou, porque ele não assiste. Porque ele não interessa. Porque eu não sei porque alguém estuda arte se não se interessa por arte. Então, eu fico pensando se um dia desses eu também fui voltando para casa com essa questão que era a mesma questão ano passado, né? E ela está sobrevivendo aos anos, isso é muito triste, porque as pessoas ainda não estão aqui. E eu fico pensando nessa distância, como que se distancia, ou se essa relação não tem que acabar, entende? A gente fala assim, gente, levanta a mão quem quer fazer Semana das Artes do Corpo. Você. Então vem aqui, vamos apresentar, porque a gente vai fazer um negócio pra gente, e quem quer fazer outra coisa, faz outra coisa. E quem fizer vai ter que trabalhar pra fazer. Entende? Porque o que eu sinto é assim, são sempre as mesmas pessoas que estão aqui. Estratégias, daí. Não adianta ficar porque isso, porque Também acho. porque alguém veio, alguém não veio, alguém subiu, alguém desceu, alguém escreveu, alguém... A gente não sai do lugar. Eu ia falar, a gente tem que ficar triste com quem não vê, que a gente tem que estar feliz com quem está aqui, com as pessoas que estão aqui, Exatamente. de repente, qual é o próximo, entendeu? E
Vamos à frente. Mas isso que a Má falou, eu acho que é pontual mesmo. Então, assim, quem quer apresentar na semana? Ótimo, então. Então Pode vem cá, vamos organizar. Que foi mais ou menos o que a gente Entendeu? tentou fazer com a técnica esse ano. Porque a gente fez um termo de responsabilidade. Então, por exemplo, Isso não a existia responsabilidade antes, o termo do de Tuca responsabilidade. não tá na nossa mão. Então, você pode manchar o chão do Tuca se você pagar ele depois. Isso é Fica à bom. vontade. Que o Com pessoal do certeza. teatro, Ou então, por exemplo, Não, eles vão Tá limpar. manchado lá ainda, gente. Falar. Então, inclusive, assim, ó, isso foi uma experiência com o pessoal do Projeto Final de Teatro, que eles jogaram tinta ali na bancada e tá manchado. Mas tudo bem, porque não é nossa responsabilidade. Então a gente só informou a eles. Então vocês precisam entrar em contato com o Tuca para resolver Falar o com problema. tal Não tem pessoa, problema, fazer gente, não tal, tem o menor tal. problema, porque aí não tem estresse, não tem estresse entre a gente e eles. Porque assim, a professora foi lá, conversou com o pessoal do Tuca e sabe o que tem que fazer. Acabou. Ninguém tem que entrar, porque aconteceu no ano passado também, que alguém entrou no meio da cena para limpar o chão do Tuca, porque estava na nossa responsabilidade. E se caísse tinta e ficasse lá, era nossa responsabilidade. Então alguém precisou entrar, A tipo, gente na estava numa rasteira. situação, quem produziu no ano passado estava numa... A gente acabou se colocando numa Nesse lugar, situação de responsabilidade. Mas isso eu acho que é cuidar pontual dos mesmo. outros, entendeu? Isso foi um erro crasso. E aí esse ano não. Tanto que os contatos técnicos foram, quando as pessoas começaram a perguntar, eu fiz 1 a 1. Uma coisa que eu aprendi com um monte de profissionais da produção cultural e que isso dá trabalho pra caramba, mas eu faço questão de que se eu posso, por exemplo, a gente está cuidando de uma semana que tem 30 e tantos trabalhos. E não é porque são 30 e tantos trabalhos que eu vou mandar boa tarde todos, aqui segue o cronograma. Sendo que cada trabalho tem uma necessidade, cada trabalho descreveu alguma coisa, eu mandei um por um. E tem um formato, os e-mails, mas cada um tem algumas necessidades que daí eu vou descrevendo por e-mail o que eu precisaria combinar com a pessoa, quais seriam as orientações que o CA Mas eu poderia vou te dizer uma ajudar. coisa, isso não existe no mundo real. Isso é uma ficção que vocês criaram aqui dentro. Ponto pra Vera. Tudo bem, se você está fazendo o seu trabalho, tem uma produtora, mas quando você está num evento, sei lá, mostra Sesc de dança, onde tem 10 trabalhos na semana, você manda sim as suas necessidades, mas tem lá um basicão. Não adianta eu querer Piano. pirar na batatinha, gente, porque é uma semana onde vão acontecer muitas coisas. Se o que eu estou fazendo fica impossibilitado ou, sabe, completamente estuprado para aquele lugar, eu não vou. Porque geralmente você tem as possibilidades técnicas daquilo, porque tem 20 trabalhos se apresentando no teatro durante a semana. Ou uma verba Ninguém específica. sabe, você mesmo que você tenha o seu cachê, tem a sua coisa, mas tem lá o técnico, você não pode usar 2 dias de montagem. Você todo tem que dia é um- ter Tem você tem que uma ter mapa de luz luz ou pra alguma todo coisa mundo. que você vai Não conseguir dá pra montar a luz dar todo conta dia. de em 3 horas montar. Então, se aquilo é impossível porque o trabalho, eu vou falar, não, obrigada, eu não posso estar nessa mostra. Porque isto é uma ficção, querer resolver o problema de todo mundo dentro de um lugar, tem que ter a negociação. É verdade. Porque aqui nós estamos... Porque eu não falei Como isso que- antes. Não só por isso, mas que bom que a gente está gravando, porque Não, assim a mas gente você pode tem que entender compartilhar. as reais necessidades e aquilo que você pode Aquilo que oferecer, você pode senão você oferecer. sofre. Porque você não pode falar, sinto Não muito, adianta. não Mas- dá, eu consigo E foi isso. justamente, eu sei que eu sou meio kamikaze nisso, mas foi o que a gente acabou fazendo esse ano. Tiveram trabalhos que não entraram porque a gente conversou com a pessoa e falou, não é possível, sei lá, uma mesa XYZ com um instrumento XYZ, com tantas horas XYZ, isso não é possível. Posso só fazer uma observação? Porque no meu caso aconteceu o contrário. Primeiro, nas outras 2 versões que eu participei, eu só vim ver os trabalhos, né? Primeiro ano que eu estava aqui. E dessa vez a E gente no obrigou ela. segundo, em 2011 também eu vim ver os trabalhos, mais ou menos me coloquei à disposição para ajudar dentro do que eu podia. E aí esse ano eu fiquei muito provocada, mas ao mesmo tempo fico muito receosa. E falei, mas por que eu quero mostrar, né?
Pra quem? Por quê? Assim, chegar lá, a Nath tem esse trabalho, e aí eu não inscrevi na data que elas fizeram a previsão, na data prevista. E aí... Abrindo os Sem pontos. Transmitindo para o Brasil inteiro. Tá gravando. Se ferrou, se ferrou. Não, a Nath e a Fê, é o que a Vanessa falou no começo, que eu gostei muito, acho que a Rosa falou, quando ela estava falando de dramaturgia, que tem que ter uma relação orgânica. Você tem que... Não pode só chegar lá, sua produção, e você é o artista, eu vou produzir, eu tô começando a compreender isso. E aí eu me senti muito mal mesmo, de não mostrar, de não me inscrever, e ao mesmo tempo chegar e falar, será que ainda vai? Era o último dia. E aí eu falei, Dani, você tá lá no CA, será que é viável me inscrever? Porque eu também não quero atrapalhar, já tem toda uma organização. E era um trabalho muito que eu me considero tímido ainda, não sei se teria que mostrar ou não, mas eu tinha... Falei, pronto, eu obriguei ela a apresentar, gente. E aí a Nath falou, Selma, você está aqui, já vai pro 4º ano, como que fica isso? Você quer mostrar, você tem algo para mostrar? Mas o tempo todo que eu fui, que eu participei, aí ela me ligou para mim, falou, Selma, vamos apresentar aqui no Saguão. Eu falei, Nath, não tem esse formato. Eu não me vejo fazendo isso ainda no Saguão, não é o tamanho ainda. É uma pesquisa, é uma questão, não sei, a Vera provocava muito, a Gabi com as conversas, os exercícios, mas eu falava, gente, será que não está muito pessoal para eu ir lá no paredão do Carena e apresentar? E aí eu fiquei com essa conversa com a Nath, eu vi esse papel muito dela respirando junto, ela, a Fê, a Dani, e as conversas com a Vera e com a Gabi. Era uma respirar junto, mas até o último minuto eu fiquei muito insegura, assim, me sentindo meio culpada de ter feito na última hora, será que tem algo para mostrar, vai rolar, porque elas deram um jeito, ali ela me ligou, não, Selma, é viável. Você não fez na última hora. Não, Você assim... experimentou isso ano passado. Não, é verdade, Inscrevi mas no laboratório. eu pedi essa inscrição no último momento, né? Tá. Mas não o trabalho. Então, Eu não tenho nome. eu não tinha Mas nome. você estava na parede? A Natasha, você estava na parede? Selma na parede. Aí a Natasha, Selma no paredão! Mas a Vera Fica mudou. lá na Agora parede, vai ser estão Selma vendo, no né, gente, Cebolão. como funciona? Então Vamos riscar a ela parede, Selma, não foi foi? eu senti esse respirar junto, realmente essa vivência junto, que é um pouco do que a Rosa fala da dramaturgia, é uma relação, é uma rede, que a Gabi fala dessa rede, é uma rede, então não tem como o colega chegar aqui e eu quero o piano, né? Então vamos ficar no piano. Então, tem que ter um piano e na hora que eu fiz o release não tinha um piano, mas agora eu quero piano. Pensei, o piano tem que estar lá. Mas eu acho que é uma coisa de construção, vai se construindo não é a resposta. Eu acho que sempre vai vir pergunta. Eu tenho a impressão que sempre vai ter pergunta. E sempre Resposta. os níveis de comprometimento são diferenciados. Exatamente. Né? Eu acredito assim, que a pessoa sempre está fazendo o melhor que ela pode fazer. Eu tenho esse lado, não sei se é Cristã. ingênuo, poliano, cristão, chama de coração bom, chama do que quiser. É nobre, né? é nobre. Sempre espero o melhor das pessoas. Mas às vezes o que a pessoa pode fazer está muito aquém do que eu espero. Agora, o outro não é extensão do meu desejo. Né? E eu não posso cobrar dele uma coisa que para ele não é possível naquele momento. Então, será que Você não? entendeu? Claro que não, Marcela, senão vamos... Não, eu Marcela, mas quer eu ver o não piano? eu posso não ter o que eu vou cobrar dele, mas tem certas coisas. Por exemplo, para você subir a escada, você tem que ter perna. Bem no básico. Para você apresentar na produção, na Semana das Artes do Corpo, o que eu, como produtor, tenho que te cobrar, pelo menos, é que você tenha trabalho. Pelo menos. Não, eu acho que mais que isso, porque a gente está dentro de uma semana universitária. Exatamente. Isso é uma semana acadêmica. Semana acadêmica. Não é só ter o trabalho, que é outra- ter o trabalho, vir aqui trazer a escada, montar a escada.